Olá, queridos, aqui quem vos fala é o pastor Douglas, passando aqui para deixar mais uma palavra para o teu coração, mais um devocional. Eu quero intitular esse devocional com o seguinte tema: é tempo de recomeçar. Eu quero ler com você João 8:32, uma passagem bíblica que todos nós conhecemos muito bem, que diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu creio que todos nós precisamos regularmente encontrar situações para recomeçarmos em diferentes áreas da nossa vida. São nestes lugares que precisamos desenhar uma linha nos separando de tudo, o que nos faz lembrar do passado e recomeçar de novo. Interessante, queridos, que recomeçar significa o seguinte, olha só, olha o que Carlos Drummond de Andrade escreveu: recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. Recomeçar é aceitar que você não é infalível, é reconhecer e procurar superar suas limitações. Eu creio que isto inclui em fazer um novo recomeço, a maneira de como nós nos vemos, como pensamos que Deus nos vê e como vemos sobre nós no futuro. Recomeçar é ter uma nova perspectiva de vida. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é como você se vê. A nossa autoimagem, como nos vemos, tudo isso é muito importante. É o retrato que levamos na nossa mente e no nosso coração. Hoje em dia, infelizmente, os divãs e consultórios psicológicos, eles estão repletos de pessoas com a baixa autoestima. Uma imagem distorcida de si próprio tem levado pessoas à solidão, à depressão, ao isolamento, à falta de fé e ao negativismo. A palavra de Deus, ela também nos diz acerca de alguns personagens que também passaram pela baixa autoestima. O primeiro personagem que eu quero tratar com vocês foi Elias. Elias, aquele homem que no Monte Carmelo, jogou pesado com mais de 400 profetas de Baal, se vê deprimido, se vê triste logo em seguida, ameaçado, ao ponto de chegar num certo local e dizer para Deus o seguinte: olha, eu já vivi muito, pode tirar a minha vida, eu não quero mais. Por quê? Baixa autoestima. E o interessante é que Deus, ele renovou as suas forças, renovou o seu ministério e ele deu continuidade à sua história no reino de Deus. Uma outra pessoa foi Pedro. Pedro, um camarada que andava lado a lado com Jesus, muitas das vezes com palavras que edificavam, com palavras firmes, mas em um certo momento infelizmente, ele nega Jesus. E quando Jesus ressuscita, ele já não se sentia mais como discípulo de Jesus. É como se ele tivesse pensado o seguinte: valeu o tempo que durou, foi muito legal, foi muito bom, mas eu não quero essa história de pescador de homem para mim, eu vou pescar peixe mesmo, que é a melhor coisa que eu faço. Mas em João capítulo 21 nós conseguimos enxergar a restauração de Pedro analisada por Jesus. Por 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele fala na última vez: sim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus por 3 vezes repete para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele consegue restaurar a história de Pedro, o ministério de Pedro. Uma outra pessoa também é Mefibosete. 2 Samuel capítulo 9, do verso 1 ao verso 8, fala sobre esse camarada, filho de Jonatas, aleijado, que ficou perdido numa cidade chamada Lodebar, lugar de traficantes, lugar de assassinos, lugar da escória da época. Eu acho interessante que quando Mefibosete ele é procurado pelos servos de Davi, eu creio que ele olha para ele e fala assim: olha, eu já não tenho mais perspectiva de vida, eu já não tenho mais o que viver, eu já passei por tudo que eu precisava passar, por que vocês me procuram hoje? Baixa autoestima. Eu quero dizer para você que é tempo de recomeçar. Todo dia é tempo de recomeçar. Eu creio que uma das razões de Mefibosete
ter a sua autoimagem de miserável era porque ele era um aleijado. Como resultado, ele não se sentia digno da bondade do rei Davi. Interessante que nós até podemos não ser fisicamente aleijados, mas por causa das nossas falhas, incapacidades, fraquezas, nos vemos como aleijados, às vezes, incapazes. E até mesmo nos perguntamos, será que vamos conseguir? Será que vai dar certo? O diabo, ele vem nos acusar a todo instante. Por exemplo, quem é você para orar assim? Quem é você para falar assim? Quem é você, para ministrar assim? Assim como Davi foi bom para Mefibosete, por causa da consideração por Jonatas, Deus também é bom para conosco, por causa de Jesus. Deus, ele não quer que nós olhemos tudo o que está de errado conosco, ou os pecados do nosso passado. Ele quer que nós olhemos para tudo o que está certo com Ele. Quanto mais nos focamos nas nossas falhas, mais parece que vamos buscar melhores momentos para repeti-las. Então nós não podemos ficar focando nas nossas falhas, nós precisamos focar em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É por isso que nós precisamos desviar os nossos olhos do que está errado com nós e os colocar no que está certo com Deus. Uma segunda pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: como você pensa que Deus te vê? 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A maneira que Deus nos vê e a maneira que pensamos que Deus nos vê pode ser frequentemente duas coisas bem diferentes. Deus, olha só que interessante, tome posse dessa palavra para a sua vida. Deus, ele não está à procura de uma performance perfeita. Ele está à procura de um coração desejoso e que se renda a Ele. Quando o intimidador da nossa alma nos incomoda, Deus, ele não olha primeiro para ver o que fizemos de errado, ou o que fizemos tudo que é certo, antes de responder ao nosso clamor. Deus, ele chega e nos ajuda simplesmente porque nós somos filhos. O mesmo sentimento, limpo e fresco, experimentamos quando nascemos de novo. E o novo nascimento está disponível para nós todos os dias. Lamentações 3, 22 a 23 diz o seguinte: diz que as misericórdias do Senhor não têm fim e que elas se renovam a cada manhã. Terceiro ponto é o que você vê adiante de você. Eu quero dizer para você neste dia que Deus, ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Os planos de Deus são os melhores para a sua vida. Eu quero dizer que os planos de Deus são os melhores para a nossa igreja, para a igreja na qual estamos inseridos hoje. Um texto bem legal na Bíblia fala sobre Abraão e Ló. Ló, ele vai lá e escolhe a terra do Oriente, da Capina do Jordão. Mas depois que Ló, ele faz a sua escolha, ele chega até Abraão. Deus chega até Abraão e diz o seguinte: o Senhor disse a Abraão, depois que Ló partiu, levante agora os seus olhos e olhe desde onde estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. É como se Deus estivesse olhando para ele o seguinte: percorra essa terra, porque eu te darei. Veja que Deus, ele não disse a Abraão para ele olhar o que Ló tinha levado. Mas ele disse para Abraão olhar do lugar onde ele estava e que tudo o que ele poderia ver seria dado a ele e a sua descendência.
É tempo de recomeçar. Todos os dias é tempo de recomeçar. Faça um novo começo. Mexa-se, caminhe, passo a passo e vá adiante. Deus quer, queridos, olha só que interessante, Deus quer que nós paremos de fitar nossos olhos onde estamos e onde estivemos, e que nós venhamos começar a olhar o que está à nossa frente. Precisamos entender que o nosso Deus é um Deus progressivo. Ele está sempre em movimento. Ele está sempre agindo e agindo ao nosso favor. Isaías 43, 18 e 19 diz o seguinte: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Precisamos entender o que Deus está querendo de nós. E você sabe o que Deus está querendo de você? Deus quer que nós façamos o melhor na sua obra. Deus quer que nós façamos o melhor no seu reino. E por que Deus nos chamou para isso? Sabe por quê? Porque Deus quer que você sirva de instrumento para grandes recomeços na vida de outros. Toma posse desta palavra no teu coração. Deus chama à existência aquilo que não existe. Deus chama à existência aquilo que deixou de existir. As possibilidades são ilimitadas. Diante de Deus, as possibilidades, elas são ilimitadas. Não importa o quão jovem, velho, rico, pobre, educado ou não educado nós somos, ou mesmo quantas fraquezas nós tivermos, Deus ele pode operar milagres na nossa vida e através da nossa vida. Não importa quem sejamos, o que fazemos. O que importa é que Deus ele pode operar milagres na nossa vida e através da nossa vida. A única coisa que pode ficar entre você e a sua vitória que Deus já preparou para você é você mesmo. Toma posse desta palavra no teu coração. Recomece todos os dias. Deixa Deus cumprir, deixa Deus executar a obra que um dia Ele iniciou na sua vida. Que Deus te abençoe neste dia. Eu quero estar orando com você, independente do que você esteja fazendo. Eu quero que você, se você puder neste momento, colocar a mão na altura do teu coração. Se não puder também, eu quero que você, mesmo estando fazendo qualquer coisa que esteja fazendo, mas que a tua mente esteja centrada no céu, para que nós possamos orar. Amém? Vamos orar. Pai, nós te rendemos graça neste dia. Queremos, ó Pai, de uma forma muito especial, louvar o teu santo nome, engrandecer o teu santo nome, porque o Senhor é bom, Pai, e a tua misericórdia, ela dura para sempre. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter oportunidades todos os dias de recomeçarmos a fazer o que é certo, da forma correta, da forma certa, para que o santo nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Pai, a tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que nós possamos ser libertos todos os dias através da tua palavra poderosa, e que nós possamos recomeçar, que nós possamos dar frutos, Pai, aonde estivermos, para a glória do Senhor. Oramos, ó Pai, gratos ao Senhor por tudo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero desde já também te convidar a não ficar de fora do nosso propósito de jejum e oração durante 40 dias que já se iniciou. Fique atento aos nossos veículos de comunicação, que ali vai estar sendo passado todo o nosso dia a dia, desse momento tão poderoso que nós já estamos vivendo e vivenciando. Tá bom? Amanhã também, não perca, nesse mesmo horário, terá uma outra pessoa, ou um pastor, ou um ministro, ou um supervisor, que vai estar ministrando uma palavra no teu coração. Que Deus te abençoe neste dia.